bem no coração de Roma, por trás das majestosas colunas de mármore sob os reluzentes mosaicos dourados do Vaticano, há um lugar sereno, mas a tensão latente é impossível de ignorar. À primeira vista, o cenário parece tranquilo, turistas registrando com suas câmeras a grandiosidade da Basílica de São Pedro, enquanto orações antigas ecoam suavemente pelos corredores vaticanos. No entanto, sob essa aparência calma, uma mudança de grande relevância está em curso. Uma mudança que pode transformar profundamente a liderança espiritual de mais de 1,3 bilhão de católicos ao redor do planeta. O Papa Francisco é amplamente reconhecido como um agente de mudanças e como o pontífice mais inovador das últimas décadas. Sua trajetória é repleta de atos corajosos e reformas significativas. Ele tem sido símbolo de controvérsias provocadas por sua compaixão e por sua intenção de abrir portas que a Igreja, por muito tempo, manteve trancadas. E agora, com seu papado se aproximando de um encerramento, é impossível não lançar um olhar atento ao processo antigo e reservado que decidirá quem será seu sucessor. Uma pergunta paira fortemente no ar: quem será o próximo a carregar o peso do anel do pescador? A resposta repousa nas mãos do Colégio de Cardeais, um grupo composto por clérigos de alta posição, por vezes chamados de príncipes da Igreja. Esses representantes, vindos de diferentes regiões do mundo, logo se reunirão no sagrado enclausuramento da Capela Sistina. Mas essa eleição está longe de ser uma simples votação. Trata-se de um momento de profunda introspecção espiritual, um embate silencioso de correntes ideológicas, uma disputa entre o desejo de progresso e a necessidade de preservação. Esse processo reflete não apenas a teologia, mas também as complexidades políticas, as expressões culturais e as demandas em constante transformação de uma comunidade de fiéis distribuída globalmente. Esta noite, damos início à nossa jornada explorando os perfis de 10 cardeais que podem ser elevados ao cargo mais alto da Igreja Católica. Esses líderes, oriundos de regiões muito distintas, carregam histórias pessoais únicas, pontos de vista singulares e orientações teológicas que têm o potencial de conduzir a Igreja por novos caminhos nos próximos anos. Começamos pelo 10º nome da lista, Cardeal Win Isaac, o doutor da doutrina. Na 10ª posição aparece uma figura de serenidade contida e de notável precisão intelectual. O cardeal Win Isaac, arcebispo de Utrecht, atualmente com 71 anos, atendeu ao chamado do sacerdócio após uma carreira inicial na medicina, onde se dedicava à cura de corpos doentes. No entanto, ele acabou trocando o centro cirúrgico pelo altar, acreditando que as doenças morais e espirituais da sociedade contemporânea exigiam uma atenção ainda mais urgente. Essa mesma disciplina adquirida na medicina agora orienta sua forma de lidar com os assuntos da teologia. Reconhecido por seu posicionamento firme em relação às questões doutrinárias, Isaac demonstrou preocupação constante com o que enxerga como uma crescente falta de clareza da Igreja em temas como o matrimônio e o relativismo moral. Ele também não hesitou em expressar publicamente sua discordância com algumas atitudes mais progressistas adotadas pelo Papa Francisco, assumindo com firmeza uma posição dentro do espectro conservador. Para aqueles que o admiram, ele é comparado a um cirurgião da alma, preciso, firme e absolutamente necessário. Para seus opositores, porém, seu apego ao passado pode representar um obstáculo para liderar a Igreja diante dos desafios contemporâneos. Imagine, por um instante, um pontífice holandês, um médico convertido em pastor, cujas mãos agora buscam suturar as fissuras abertas no tecido da tradição. Uma figura assim seria capaz de unir uma igreja que se encontra em um momento de encruzilhada? Ou sua rigidez doutrinária aprofundaria ainda mais os conflitos internos? Essas perguntas talvez em breve sejam respondidas no interior do conclave. Na 9ª posição está o cardeal Fridolin Ambongo Bezungu, a voz da África. Proveniente do coração vibrante e espiritualmente vigoroso do continente africano, o cardeal Ambongo, aos 65 anos, ocupa a função de arcebispo de Kinshasa e se tornou uma das figuras centrais em uma das regiões mais pulsantes da Igreja Católica. Em um continente onde o catolicismo não apenas resiste, mas floresce, a voz de Ambongo tem uma relevância que vai muito além de sua diocese. Reconhecido por sua presença marcante e pela defesa firme dos valores tradicionais, muitos o chamam de o Leão da África. Quando as discussões sobre o posicionamento da Igreja em relação à bênção de uniões entre pessoas do mesmo sexo começaram a ganhar destaque, Ambongo rapidamente se posicionou.
Ao mesmo tempo em que reforçou a dignidade de todas as pessoas, reafirmou de forma inabalável os ensinamentos tradicionais da Igreja, declarando que esses não deveriam ser comprometidos para se ajustar às transformações culturais contemporâneas. Essa postura reverberou por diversas dioceses africanas, consolidando sua imagem como um líder destemido, mesmo diante de controvérsias internacionais. A possibilidade de um Papa africano, algo inédito na história da Igreja, nunca esteve tão próxima de se tornar realidade quanto agora. À medida que o centro do catolicismo mundial se desloca gradualmente para o hemisfério sul, muitos enxergam em Ambongo não apenas um guardião da tradição, mas também um sinal do que pode ser o futuro da Igreja. Por outro lado, sua resistência a reformas mais progressistas pode gerar divisões significativas dentro do conclave. Estará o mundo preparado para ver o trono de Pedro ocupado por um leão da África? O tempo, em breve, revelará essa resposta. Seguimos agora para o oitavo nome da nossa lista. O cardeal Raymond Burke, defensor da tradição e ocupando a oitava posição, talvez seja o nome mais controverso entre os mencionados. Americano de 76 anos, natural de Wisconsin, é conhecido por sua fidelidade intransigente às práticas tradicionais da Igreja Católica. Tornou-se um emblema de oposição às interpretações modernas da doutrina da Igreja. Ao longo dos anos, destacou-se como crítico contundente de diversas iniciativas do Papa Francisco, desde sua defesa da missa em latim até a contestação da fundamentação teológica de certas reformas pastorais. Burke nunca se esquivou do embate público. Para seus admiradores, ele é visto como um destemido guardião das verdades imutáveis, um combatente espiritual de batina vermelha. Para seus opositores, ele representa um modelo rígido que a Igreja tenta superar. A imagem de um pontífice vindo dos Estados Unidos é inédita na história da Igreja. Caso Burke fosse eleito, isso representaria não apenas uma mudança de nacionalidade, mas também de tom e rumo. Apesar disso, muitos acreditam que sua firme e clara visão sobre a identidade católica pode conquistar cardeais insatisfeitos com a falta de definição e em busca de direção. Poderia esse tradicionalista sair da sombra para guiar o rebanho? Na sétima posição está o cardeal Peter Erdo, um estrategista discreto. Com 72 anos, o arcebispo de Budapeste é um homem reservado, de vasta formação intelectual. Embora mantenha uma postura pouco midiática, exerce forte influência nos meios teológicos europeus. Com formação em direito civil e canônico, representa um estilo de liderança eclesial focado na tradição, na ordem e na clareza doutrinária. Erdo raramente busca os holofotes, mas quando se pronuncia, é frequentemente em defesa dos ensinamentos fundamentais da Igreja, especialmente nas questões de migração e da doutrina sobre o matrimônio. Ele já expressou preocupações sobre a direção atual da Igreja, que, segundo ele, pode estar trocando a clareza pela compaixão, preferindo uma igreja como fortaleza em vez de um hospital de campanha. Embora sua abordagem seja discreta, ela pode atrair cardeais que anseiam por estabilidade em tempos incertos. Um papa vindo da Hungria pode parecer improvável, mas a mente analítica de Erdo e sua capacidade de unir vozes conservadoras podem surpreender. Às vezes, não é quem fala mais alto que conquista o voto, mas aquele que mantém a coerência. Resta saber se o conclave enxergará nele um líder ou se ele continuará como uma figura sólida, porém à margem. Na sexta colocação aparece o cardeal Mário Gretchen, conhecido como um reformador com visão. Aos 67 anos, este cardeal oriundo de Malta pode ser de um dos menores países europeus, mas sua influência no Vaticano é notável. Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário-geral do Sínodo dos Bispos, posicionando-se à frente de um dos projetos mais arrojados do Papa Francisco, o Sínodo Global sobre a Sinodalidade. Trata-se de uma iniciativa que promove o envolvimento de bispos, clérigos e leigos num processo de escuta, diálogo e discernimento, com o objetivo de reformular o modo como a Igreja exerce sua governança e promove a participação dos fiéis. Essa proposta visa tornar a Igreja mais aberta, inclusiva e sintonizada com as necessidades de seu povo. Gretchen se tornou o principal condutor dessa transformação, guiando o processo com serenidade e grande confiança na condução do Espírito Santo. Seus apoiadores o veem como um construtor de pontes, alguém capaz de unir diferentes culturas, continentes e ideologias. Ele imagina uma igreja que privilegia a escuta em vez do ensino autoritário, e que busca acompanhar ao invés de comandar.
No entanto, essa perspectiva gera tensões. Suas posturas mais progressistas despertam desconfiança em setores conservadores da Igreja. Há quem se pergunte se tal caminho comprometeria a clareza doutrinária em nome da inclusão. Agora, imagine um Papa vindo de Malta, uma pequena ilha, assumindo a liderança do maior organismo religioso do mundo. Será que a liderança tranquila de Gretchen guiaria a Igreja por essas águas reformistas ou acabaria fragmentando ainda mais a comunhão dos fiéis? Essa é a questão que paira sobre o colégio cardinalício diante do futuro da Igreja. O quinto lugar é ocupado pelo cardeal Matteo Zuppi, conhecido como diplomata da misericórdia. No meio dessa lista aparece um homem cujo nome é associado à paz, empatia e ao diálogo. Com 69 anos, o arcebispo de Bolonha é carinhosamente chamado de pacificador nos meios eclesiais. Sua trajetória se assemelha mais à de um experiente mediador internacional do que à de um sacerdote convencional. Teve papel fundamental em negociações de cessar-fogo em regiões assoladas por conflitos armados e, por muito tempo, tem promovido a visão do Papa Francisco voltada à misericórdia, à humildade e ao acolhimento. Zuppi é visto como uma continuidade das prioridades atuais do papado: atenção aos pobres, aproximação com os marginalizados e promoção de uma igreja que reflita a ternura de Cristo diante de um mundo dividido. Seu estilo de liderança é pastoral, afetuoso e inclusivo. Ele dá ouvidos antes de falar. Abraça antes de julgar. Para muitos, ele personifica o que um papa moderno deve ser: acessível, compassivo e plenamente comprometido com a paz. Visualize o cardeal Zuppi surgindo na sacada da Basílica de São Pedro, proclamando uma mensagem de esperança e unidade. Sua presença traria conforto a muitos e reforçaria o compromisso da Igreja com sua missão de cura. Por outro lado, há quem questione se sua abordagem suave teria firmeza suficiente para enfrentar os duros desafios ideológicos que o mundo atual apresenta. Apenas a bondade conseguiria resistir à pressão da liderança global? A diplomacia de Zuppi se traduziria em decisões firmes quando a Igreja necessitar de pulso forte? O conclave precisará discernir se é tempo de continuar com um pastor misericordioso à frente da barca de Pedro ou se chegou a hora de um líder mais vigoroso em meio aos mares revoltos do mundo contemporâneo. Na quarta posição está o cardeal Robert Sarah, defensor fervoroso do sagrado. Trata-se de uma figura cuja história é tão marcante quanto sua firmeza de princípios. Com 78 anos, o cardeal guineense é amplamente reconhecido por sua profunda espiritualidade, lucidez intelectual e intransigência na defesa das tradições da Igreja. Nascido numa aldeia remota da África Ocidental, sem acesso à eletricidade ou a comodidades modernas, sua ascensão ao Vaticano é verdadeiramente notável. Das origens mais humildes às instâncias mais elevadas da liderança eclesial, ele sempre manteve um profundo respeito pelo sagrado e um forte desejo de preservar o que considera a autêntica essência da fé católica. Conhecido por seu silêncio meditativo e por suas reflexões incisivas, Sarah é autor de obras muito lidas que destacam a importância do recolhimento interior e da fidelidade às verdades imutáveis de Deus. Num tempo marcado pelo excesso de ruídos, sua convocação ao silêncio encontrou eco entre os católicos que anseiam por profundidade e segurança espiritual. Sua visão da Igreja baseia-se em princípios sólidos e duradouros. É um defensor fervoroso da liturgia tradicional e da clareza moral da missa em latim. Sarah não hesita em criticar aquilo que julga ser concessões perigosas aos valores seculares, especialmente nas áreas da sexualidade, da família e da doutrina. Em 2019, advertiu que o Ocidente estava enfrentando uma morte espiritual por apatia, e que a Igreja não deveria seguir por esse mesmo caminho. Imaginar um Papa africano como Sarah não significa uma continuidade das reformas iniciadas por Francisco, mas sim um retorno à salvaguarda das tradições sagradas. Ele provavelmente traria de volta ritos antigos, reafirmaria ensinamentos tradicionais sem espaço para ambiguidades e conclamaria os fiéis à profundidade espiritual da oração e da penitência. Para muitos, ele é uma voz profética que se ergue num tempo de confusão. Para outros, sua firmeza parece estar em contraste com a flexibilidade pastoral que a Igreja adotou nos últimos anos. A pergunta que se impõe aos cardeais: a escolha de Robert Sarah aproximaria a Igreja de suas raízes ou a afastaria de quem vê o futuro na abertura e no diálogo? Com quase 80 anos, sua idade pode parecer um entrave, já que tradicionalmente se prefere um perfil mais jovem para o papado.
Embora sua saúde seja estável, a função exige vigor, viagens constantes e decisões diárias de grande responsabilidade. Mas seus apoiadores não se preocupam com idade ou limitações físicas. Para eles, Sarah representa algo mais profundo, uma espiritualidade moldada pelas dificuldades e pela oração. Eles não o veem apenas como um candidato, mas como uma figura profética. Uma voz que se ergue no deserto de um mundo secularizado. Alguns chegam a compará-lo a um novo Moisés ou a um sábio ancião escolhido não por suas credenciais mundanas, mas por seu fervor espiritual. Para seus admiradores, um conclave que ecoe seu nome seria como um trovão despertando a igreja da confusão moderna e relembrando-a de suas origens. Um bispo africano certa vez disse: "Ele é nosso Agostinho, brilhante, corajoso e inflexível na verdade." Tal elogio não é insignificante. Como o Santo Agostinho, Sarah combina um pensamento profundo com uma convicção inabalável. Uma igreja cada vez mais voltada ao diálogo e à adaptação, um líder inflexível seria aceito ou deixado de lado, essa continua a ser uma das grandes questões que o próximo conclave terá de encarar. O cardeal Lewis, terceiro colocado, Antônio Tagle, o coração da Ásia. Subindo para o terceiro posto está um cardeal que tem cativado corações não só em sua terra natal, as Filipinas, mas em todo o universo católico. O cardeal Luiz Antônio Tagle, aos 66 anos, simboliza um novo modelo de liderança eclesiástica, vibrante, emocionalmente envolvido e guiado pela compaixão em suas palavras e ações. Muitas vezes apelidado de o Francisco Asiático, Tagle possui um carisma acolhedor e uma abertura teológica semelhantes às que marcaram o pontificado do Papa Francisco. Nascido em Manila, vindo de uma origem modesta, sempre manteve forte vínculo com o povo. É comum vê-lo pedalando pelas ruas da cidade, visitando comunidades carentes, tratando os pobres não como uma obrigação, mas como parte da sua própria família. Com formação teológica sólida, ele consegue unir exigência intelectual com uma sinceridade que conquista. Seus sermões frequentemente emocionam tanto quem fala quanto quem escuta, tamanha é sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as origens. Atualmente no cargo de prefeito do Dicastério para Evangelização, Tagle se tornou um dos principais rostos da missão da Igreja de levar a mensagem cristã a todas as partes do mundo. Ele fala com a alegria do Evangelho, reflete o amor de Cristo e clama por uma igreja mais inclusiva. Já declarou publicamente seu apoio à maior inclusão pastoral, principalmente para aqueles que se sentem esquecidos ou rejeitados, afirmando com firmeza: "O amor de Deus não exclui ninguém." Para muitos, essa frase reflete a essência do cristianismo, para outros, suscita receios, temendo que os princípios doutrinários se dissolvam em meio à sensibilidade emocional. Agora imagine este momento: os sinos da Basílica de São Pedro repicando, multidões reunidas na praça abaixo e, da sacada, surge um papa vindo da Ásia, o primeiro da história. Com os olhos marejados e a voz repleta de emoção, ele fala a uma igreja que anseia por esperança. Seria mais do que uma mudança geográfica, seria uma transformação simbólica profunda, com o centro espiritual da fé católica se afastando da Europa e se aproximando das novas regiões em crescimento. Contudo, a sensibilidade de Tagle também pode ser seu ponto fraco. Há quem murmure que sua empatia talvez seja interpretada como fragilidade, que seu calor humano possa não resistir às exigências e friezas da administração vaticana. A máquina burocrática da Cúria é conhecida por sua complexidade, por vezes, rigidez. Um cardeal chegou a dizer: "Ele é o futuro, se conseguir sobreviver ao presente." Se Tagle será uma estrela em plena ascensão ou se será apagado pelas sombras do sistema, continua sendo uma das questões mais instigantes deste conclave. Em segundo lugar, está o cardeal Pietro Parolin, o principal articulador diplomático da Santa Sé. Seu nome pode não provocar grande entusiasmo popular, mas dentro dos bastidores do Vaticano é visto com profundo respeito. Aos 70 anos, Parolin atua como secretário de Estado do Vaticano e é reconhecido como um diplomata de carreira, estrategista perspicaz e força equilibradora por trás de muitas das iniciativas internacionais mais delicadas do Papa Francisco. Se a Igreja fosse um navio navegando em mares turbulentos, Parolin seria o navegador hábil, traçando rotas com calma e precisão. Ele é frequentemente descrito como o arquétipo do insider vaticano, discreto, ponderado e sempre controlado. Sua carreira no serviço diplomático da Santa Sé se estende por décadas,
cultivando laços tanto com aliados quanto com regimes hostis. Foi uma figura-chave no reatamento das relações com Cuba e teve papel de destaque no polêmico acordo entre o Vaticano e a China, uma tentativa de equilibrar a necessidade de diálogo com a proteção da liberdade religiosa num dos ambientes mais desafiadores para os católicos. Seus defensores o consideram o único candidato com a bagagem necessária para administrar a presença política mundial da Igreja. Num período em que o Vaticano é cada vez mais observado por governos, organizações internacionais e pela mídia, Parolin representa estabilidade, continuidade e astúcia política. É o homem por trás dos grandes bastidores, raramente sob os holofotes, mas quase sempre envolvido nas decisões diplomáticas cruciais. Imagine um papado mais reservado, não marcado por gestos emocionais ou reformas audaciosas, mas por uma liderança focada em estratégia global e solidez institucional. Sua eleição representaria uma escolha por manter o rumo da Igreja de forma segura, preservando sua influência geopolítica ao mesmo tempo em que avança com prudência na missão pastoral. Ainda assim, seus pontos fortes também levantam questionamentos. Sua postura reservada talvez não inspire a massa de fiéis como fariam figuras mais carismáticas. Alguns temem que ele seja mais gestor do que pastor, mais operador político do que figura espiritual. Será que um papado com essas características teria o poder de mobilizar os corações dos fiéis ou apenas manteria a ordem vigente? Eis o dilema que os cardeais deverão encarar ao se aproximarem da escolha. Ao ponderarem, não levarão em conta apenas títulos e idade, mas também a visão, a coragem e a profundidade espiritual que moldarão o futuro da Igreja. Agora pense em um tipo diferente de liderança, alguém que não domina manchetes ou instiga debates fervorosos. Imagine um homem de fala serena, mas convicta, um líder cuja presença transmite precisão, calma em meio à pressão e firmeza diante da incerteza. Essa é a imagem do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e nosso segundo candidato ao trono papal. Num mundo sedento por mudanças abruptas ou declarações inflamadas, Parolin oferece algo diferente: estabilidade silenciosa, condução firme da barca da Igreja. Nascido no norte da Itália, Parolin foi criado em meio à tradição católica e subiu na hierarquia do corpo diplomático da Santa Sé. Ao longo dos anos, ficou conhecido não por discursos ardentes ou por reformas ousadas, mas por sua inteligência diplomática e incrível capacidade de manter a máquina eclesial funcionando em tempos de crise global e interna. Se a Igreja fosse um império ameaçado, Parolin seria o estrategista educado, não vestido com armadura, mas armado com sabedoria discreta. Em 2018, enfrentou um de seus maiores desafios ao negociar o pacto entre o Vaticano e a China. Para uns, foi uma medida pragmática para garantir presença religiosa num país com fortes restrições. Para outros, foi uma concessão preocupante, vista por alguns como excessivamente complacente com o governo chinês. Ainda assim, Parolin manteve a serenidade e defendeu o acordo como parte de uma visão de longo prazo, uma tentativa de proteger os católicos em ambientes hostis à fé. Hoje, seu nome circula nos corredores do conclave com discrição, nunca gritado em público, mas falado em sussurros. Segundo uma fonte interna, ele representa um meio-termo que agrada a todos, nem liberal demais para afastar os conservadores, nem tradicionalista a ponto de impedir avanços. Parolin segue uma linha tênue, equilibrando renovação e tradição como um equilibrista entre as muralhas ancestrais de Roma. Mas será que isso bastará? Alguns argumentam que, apesar de toda a sua habilidade institucional, Parolin carece da faísca capaz de reacender a fé com vigor aos olhos do mundo. Temem que ele seja visto como um tecnocrata. Alguém das reuniões e da diplomacia, mais do que um líder profético e inspirador. Permanecerão os cardeais com essa opção estável ou, diante das exigências do tempo, se voltarão a uma voz mais apaixonada e transformadora? O centro do conclave é marcado por um chamado ao silêncio, não um silêncio político, mas uma pausa interior e espiritual. Nesse recolhimento, o barulho da ambição dá lugar ao sussurro da sabedoria. Há quem veja o conclave como uma encenação política envolta em incenso e cerimônia litúrgica. Outros o descrevem como um milagre, um espaço repleto da fragilidade humana que, de alguma forma, se torna canal para a direção divina. A realidade talvez se situe entre esses dois extremos, uma política tocada pela graça, uma escolha realizada sob oração, algo acima da lógica e da confiança humanas.
O futuro Papa, seja ele quem for, assumirá uma igreja posicionada entre o antigo e o novo. Ele será vigiado por um mundo mais pronto para julgar do que para compreender. Suas palavras serão examinadas em detalhes. Seus gestos, interpretados e avaliados. Ele precisará lidar com tensões internas dentro da própria igreja, entre os que pedem renovação e os que, com fervor, defendem a continuidade da tradição. A ele se espera que enfrente os escândalos com responsabilidade, que trate a questão migratória com compaixão, o avanço do secularismo com firmeza e a juventude com relevância. Ainda assim, para além dos holofotes e análises, sua missão permanece idêntica àquela confiada a Pedro: cuidar das ovelhas. Não para entretê-las ou agradá-las, mas para conduzi-las, alimentá-las e protegê-las. É uma responsabilidade solitária, cuja carga poucos compreendem. Menos ainda são os que estão dispostos a suportar o seu peso. E assim, enquanto o mundo especula, enquanto especialistas discutem e manchetes se agitam, o verdadeiro trabalho começa no recolhimento dos corações e nas preces sussurradas que percorrem continentes. Em rosários apertados com fé por mãos idosas, em lágrimas silenciosas de mães, sacerdotes, viúvas e detentos. É nesse clamor silencioso que o Espírito Santo se manifesta. Porque a igreja não se constrói com estratégias, mas sobre a confissão que Pedro um dia fez com fé hesitante: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base. Essa é a rocha. E em breve, um novo homem se assentará sobre essa rocha. Não como um rei revestido de glória, mas como um servo vestido de branco. Não para dominar com autoridade, mas para liderar com amor. Não para atrair a atenção para si, mas para apontar aquele que é digno de adoração. Assim como os sinos tocam em Roma e os cardeais se reúnem, que também possamos entrar em oração, não em busca de poder, mas de paz, não por vitórias humanas, mas por sabedoria divina. Talvez o próximo Papa não seja aquele que o mundo espera, mas sim o que o mundo necessita. Que ele possua a coragem de Pedro, a empatia de Francisco, a sabedoria de Bento e a humildade de Cristo. O mundo observa, a igreja anseia, o Espírito se move, do silêncio sagrado, um nome surgirá. Falar sobre um novo Papa é muito mais do que mencionar um novo líder. É refletir sobre a alma de um povo e sobre a voz de uma fé que busca direção no cenário global. O novo pontífice não ocupará apenas o lugar do pescador, ele será parte da história, carregando os anseios, temores e orações de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, em todas as culturas, línguas e continentes. Esta não é apenas uma troca de liderança comum. É uma sucessão sagrada. E o escolhido não deverá ser apenas capacitado, ele deverá ser alguém chamado por Deus. O peso do papado não é mensurado por grandezas ou ornamentos. Ele se mede pela responsabilidade, pelo fardo invisível, mas intenso, que recai sobre o coração de quem aceita essa missão. Estar diante do mundo na sacada da Basílica de São Pedro e dizer Habemus Papam é herdar não apenas o legado da Igreja, mas também seu futuro frágil e em constante transformação. Quem será ele? Talvez um homem jovem, escolhido para trazer vigor, longevidade e uma presença inspiradora. Um pastor que injeta energia no alcance global da Igreja, que possui coragem para reformas difíceis e estabelece nova conexão com as gerações jovens sedentas por uma fé que pareça autêntica e pulsante. E agora que você ouviu essa história, respire fundo e lembre-se, nada acontece por acaso. Se ela chegou até você, é porque talvez o céu esteja tentando te dizer algo. Então, se isso tocou seu coração de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este.